Sim. Nós temos uma questão interessante também. O nível de desemprego, se nós pegarmos um perfil etário da população, nós vamos descobrir que o desemprego ele está mais entre os jovens do que entre as demais faixas de idade. Esse até uns 20, mais ou menos, 22. É a famosa geração neném, né? É. Nem estuda e nem trabalha. É. Então, o que vai acontecer? No meu entendimento, essa é uma opinião pessoal, eu entendo que esse potencial todo desse jovem vai acabar levando ele a um trabalho, a criar sua própria frente de trabalho. Alguns já fazem isso, né? E daí podem surgir as novas empresas, as novas indústrias a partir desse potencial todo sendo desenvolvido. Eu acredito muito, principalmente no Brasil, o jovem brasileiro é muito criativo. O que nós precisamos sobre esses jovens são mentores, pessoas maduras que possam transferir para ele não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento da vida. Uma estrutura espiritual, uma estrutura de caráter, uma estrutura de vida em comunidade. E esses fatores todos vão influenciar muito mais lá na frente. É verdade. O que o jovem que está assistindo a gente, ou os pais, devem fazer para conseguir o primeiro emprego? Quem eles devem procurar? Aline. Primeiro duas frentes que eu acredito que são muito válidas para aquela família, para aquele jovem que está buscando começar a sua vida profissional. Primeiro, investir sempre no estudo, porque através do estudo você tem acesso aos 2 principais programas de inserção de jovens, que é estágio, programas de estágio e programas jovem aprendiz. E buscar instituições sérias para fazer para executar esse tipo de processo e estar inserido nesses programas. E os 2 você precisa estar estudando. É verdade. Então é desde cedo, né, os jovens aí a partir dos 14 anos já podem se inserir nos programas de jovem aprendiz e a partir de 16 anos nos programas de estágio. E que é possível para todos, está acessível a todos. Basta buscar informação de qualidade, né, e dar o primeiro passo. Vai lá e se inscreve. É verdade. Inclusive, as empresas, elas, por lei, né, elas têm que contratar jovens aprendizes. Sim, tem né? cota. Tem cota uma cota. definida. Sei porque meu marido, ele comenta isso comigo. Ele tem empresa e ele contrata, sim, jovem aprendiz. E a área dele é uma área muito técnica, não é? Ele trabalha ele tem uma indústria, e então ele precisa de pessoas, ou seja, esses jovens, esses adolescentes, quando eles virem, ou os pais, ou se eles tiverem pais e mentores ao mesmo tempo que possam, né, ajudá-los a orientar, filho, olha, eu vejo que você tem habilidade nessa área, né, de manuseio, de solda, ou de equipamentos, ou de mecânica, que seja, em qualquer área da tecnologia, da informação, por exemplo, da internet, da informática. Eu acho que você pode, ou da saúde, né? Os pais, eles percebem. Eu vejo as minhas 2 filhas, uma acabou de fazer 8, outra tem 6. Eu já percebo a característica de cada uma. Como cada uma tem uma direção, uma estrada diferente. Então, o nosso papel não é claro, obrigá-las ou controlá-las, mas é desenvolver cada vez mais o potencial que cada uma tem, orientá-las para que elas vão seguindo esse caminho, né? Canalizar isso de alguma forma, né? No nosso meio, eu vejo, e eu estava conversando nos bastidores com a Aline, sobre famílias que retardam esse início de trabalho para seus filhos. Eu já vi, você sabe, na minha atuação como pastor, em gabinete, às vezes, pais chegarem e dizerem assim, olha, eu quero uma oportunidade para o meu filho, e começarem a falar por esse filho, e eu olhar, e diante de mim estava uma pessoa com mais de 20 anos, que não conseguia sequer conversar comigo sobre as suas qualidades. Então, nós estávamos conversando sobre isso, eu disse, não é você introduzir uma criança dentro do mercado de trabalho de forma prematura, como em muitas classes mais pobres, e tem que fazer isso porque é sustento da família, né? E a gente sabe os traumas disso. Mas introduzir o conceito de trabalho, porque existe, na nossa cultura brasileira, a diferença entre emprego e trabalho. Você chega para algumas pessoas e diz assim, você está trabalhando? Você tem emprego?
Não, eu estou fazendo uns bicos, umas coisas, como se fosse uma coisa de menor valor, não tem muito valor isso para mim. Claro que tem. Você assiste filmes estrangeiros, filmes de países desenvolvidos, você vê crianças dizendo, olha, eu vou cortar a grama, eu vou arrumar. Isso para eles é motivo de orgulho. É verdade. Sabe? O meu filho, já vi filmes lá do menino vendendo suco de limão, e as pessoas, que orgulho. É então. verdade, José, isso é uma coisa tão cultural que eu fiz um intercâmbio, né, muitos anos atrás nos Estados Unidos, tenho amigos lá, e nós somos uma cultura muito paternalista, muito. Eu convivi lá quando eu fiz intercâmbio, a gente ia dar colônia de férias para as crianças no summer camp, no colônia de férias, né, de verão. E o motorista do ônibus que levava a gente para o acampamento, o pai dele era milionário, não era rico, era milionário. Uau. Era um advogado muito bem sucedido na cidade. E ele era o motorista daqueles ônibus amarelos que a gente vê nos filmes, e o ônibus sempre estragava. Ele descia, abria o capô, consertava o capô. Eu cheguei aí na casa dele, ele faz um churrasco para os brasileiros, eu e meu amigo Lúcio, que partiu, está com o senhor. E aí você fica observando, gente, no Brasil, que filho de um milionário iria no verão, um calor escaldante, dirigir um ônibus sem ar-condicionado, e parar e consertar o motor, tudo isso que a gente vê. Esse é só um exemplo, mas você vê eles trabalhando como garçons, garçonetes, babás. Eu tenho amigos, inclusive, que têm condição financeira boa, que moram nos Estados Unidos, brasileiros, que os filhos que já cresceram naquela cultura, eles trabalham, desde cedo eles trabalham. E nós acabamos atrapalhando um pouco o desenvolvimento deles com esse paternalismo, não é? Às vezes dentro de casa. Dentro de casa mesmo, exatamente. A gente já pode começar a dar funções para eles. Responsabilidades. Eu me lembro nessa casa que eu fiquei, porque a gente ficou hospedado em famílias, fiquei hospedado mais tempo numa família, a gente ficou muito amigo até hoje, e a menina tinha por volta de 12 anos na época, já tem muitos anos isso, ela já é mãe, tem filhinhos e tudo, casada, tem filhos, e ela perdia sempre a lente de contato na natação. E a mãe dela falava, você vai limpar todas as vidraças da casa para você comprar outra lente de contato. No Brasil, a mãe falou, filha, você perdeu, não perca mais, toma cuidado, mas vai lá e compra outra. Exatamente. E dá. Então, assim, são exemplos só que a gente tem, mas que acontece muito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para isso. Por que os Estados Unidos são um país mais desenvolvido, a produção é maior. Existe uma pesquisa há pouco tempo, não sei se vocês viram, falando sobre a produtividade do brasileiro em relação ao americano. É muito grande a diferença. Acho que é um brasileiro... Um americano produz para 5 brasileiros, sim, né? 5 brasileiros para o que produz um americano. Então, a gente precisa repensar desde lá da base, né? Como que a gente está educando os nossos filhos. Então, eu queria que vocês terminassem, infelizmente nosso tempo acabando, dando um conselho aí, você já até falou, né? Bem para procurar os órgãos, mas que cada um deixe um conselho aí para o pessoal que está entrando e querendo descobrir, desbravar aí os empregos do nosso Brasil. Vai lá, Aline. Vai lá, por favor, as damas. Primeiro de tudo, investir em autoconhecimento, né? Investir em autoconhecimento e desde jovens falar autoconhecimento, isso é papo de autoajuda, como que eu vou fazer isso, né? É o que o Zé falou, começa a colocar no papel e começa a se reparar desde jovem, o que eu gosto? Eu sou melhor em matemática? Eu sou uma pessoa organizada? E começa a se reparar o que você faz bem, pelo que as pessoas te elogiam. Porque a partir daí você começa a ter indícios seguros de qual profissão que você vai seguir. Né? E fazer escolhas mais conscientes, com o apoio da família, com o apoio de pessoas que são referência para você, porque as referências também são importantes. Com certeza. Né? Elas nos dão o norte. E buscar sempre informação de qualidade para fazer uma escolha com mais assertividade. Que bom. Muito obrigada, Aline, por ter vindo. Agradeço. Foi muito bom. Aprendemos bastante aqui em pouco tempo. Obrigada, José. Deixa então o seu último conselho. Como dizem os programas formais de entrevista, suas considerações finais. Minhas considerações finais são duas. Eu vou aproveitar. A primeira para os pais. Responsabilize... Qual que é a minha câmera? 3. Isso. Okay. Responsabilize os seus filhos, desde pequeno. Traga responsabilidade sobre aquilo que deve fazer em casa, no dia a dia, porque dentro das empresas, responsabilidade, horário, disciplina, tudo são competências importantes para eles. O segundo é para os jovens. Se de repente tem um jovem agora nos ouvindo, diria o seguinte para você:
Tire um retrato positivo do teu futuro. Sabe, pare de ficar presumindo de que as coisas vão dar errado, que as coisas... Não ouça essas notícias, muitas vezes, que estão na mídia, dizendo que o Brasil não tem jeito, que as coisas estão... Não acredite, isso não é verdade. O Brasil é um país abençoado por Deus e você é uma criação divina de Deus. Tem talentos incríveis dentro de você que o mundo ainda não conhece. Tira uma foto positiva do seu futuro. Deixa o mundo conhecer, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, queridos, por terem vindo.